Os indígenas, quando os portugueses chegaram aqui, eles viviam dentro de um sistema diferente daquele europeu, onde a nudez não era uma questão. Eles carregavam diante da nudez uma ingenuidade. Assim como as crianças também, quando pequenininhas, elas carregam em si essa ingenuidade. E essa ingenuidade, ela não é compatível com a vergonha. Enquanto nós não temos conhecimento do que é o certo e o errado, o aprovado e o desaprovado, a vergonha não existe. É tanto que as gafes, por exemplo, né, quando a gente comete uma gafe, muitas vezes é resultado de um desconhecimento do que é a regra vigente dentro daquele ambiente. E também tem uma outra questão que é fundamental dentro do ser humano, é que não nos basta existir. De alguma forma, nós temos uma pressão, um chamamento para sermos alguém. Existe algo que nos coloca, nos impele a um lugar de importância, a estarmos ocupando um lugar no mundo que faça com que a minha existência se valide por tal. Essa validação ela vai vir muito a partir de representações que nos atribuem valores. Esses valores eles são tanto os valores que são atribuídos de fora para dentro, também os valores que são acolhidos, aquilo que eu vejo e que de alguma forma eu admiro e trago para mim, e também os que são transferidos de uma forma mais direta, sem que a gente tenha uma capacidade de escolha, né, desses valores, que são os valores macro, que falam de questões culturais, que falam de tradições familiares, né? Esses valores eles são impostos e de alguma forma é a partir de tudo isso que nós vamos ganhar uma representação de quem nós somos na vida. Esses valores, eles também vão ser muito importantes porque eles vão nos conferir poder. E esse atributo é um atributo importante quando a gente fala de vergonha. Sempre que a gente pensa na vergonha, nós vamos pensar em uma impotência dada sobre algum determinado aspecto, não é assim? Eu me vejo capaz de fazer alguma coisa e me percebo não sendo capaz. Eu vou estar impotente diante daquilo e aquilo me traz vergonha. Os valores, né, como medida de poder, eles vão nos dar o domínio sobre os nossos territórios, sobre as nossas potências, sobre as nossas capacidades. Eles também vão nos dar a habilitação, eles vão dizer que nós somos capazes ou não de fazer determinadas coisas. E eles vão nos dar autoridade para dizer se eu devo ou não fazer aquela coisa. Então, quando a gente pensa nessa dinâmica das representações que nós vamos adotando, é o que vai constituindo aquilo que nós podemos chamar de personalidade, de modo de viver diante da vida, de caráter. E essas coisas é o que vai determinar a experiência da vergonha, inclusive como é que essa experiência vai se dar em cada um de nós. Esses valores, a criança quando nasce, ela não nasce dotada desses valores e consciente desses valores. Esses valores vão sendo atribuídos a ela pela vida ao longo do seu desenvolvimento, né? E onde é que vocês acham que isso vai ficar mais vívido? Onde é que isso vai ter mais aderência? Entre os desconhecidos ou entre as figuras de segurança dessa criança? As figuras de segurança elas vão ter uma capacidade muito maior de dizer como as coisas devem ser, não é verdade? As figuras que têm, de alguma forma, um vínculo afetivo com a criança, elas vão ter uma chance de interferência muito maior diante daquele ser novo. E isso não é uma coisa que vai ficar especificamente na infância. Ao longo da vida, nós ouvimos mais as pessoas que nós admiramos, as pessoas que nós respeitamos, as pessoas que de alguma forma representam autoridade, capacidade de resolução, bons exemplos, não é assim?
Então, assim, quem tem mais chance de nos influenciar são aquelas pessoas que, de alguma forma, nós admiramos. São as pessoas que têm uma interferência mais afetiva com a nossa história. E quais são as primeiras figuras que nós vamos ter em relação a isso? Os nossos pais. Né? Os nossos pais, bons ou maus, bonitos ou feios, eles são aqueles que vão nos determinar os primeiros passos, que vão dizer quem nós somos, que vão dizer como nós devemos proceder, o que faz com que eles sintam orgulho, o que faz com que eles se decepcionem com quem nós somos. E aí, obviamente, quando eles manifestam orgulho, eles vão reforçar dentro de nós um vínculo de segurança. A gente vai ficar mais seguro de que aquela atitude que a gente tomou, de que aquela postura que nós adotamos, que aquilo que eu sou é melhor, é mais validado, é mais importante, representa algo mais positivo para mim. Quando, de alguma forma, essa aprovação não se dá, né? Quando os pais, de alguma forma, reprovam a nossa atitude, ou censuram a nossa atitude, ou até mesmo rejeitam com indiferença a nossa atitude, o que vai brotar dentro de nós é uma angústia. O que está acontecendo? Né? Como é que eu devo fazer? É um desconforto ali, um incômodo, que vai se afirmando sobre a nossa própria imagem. O que tem de errado em mim? O que eu fiz de errado? O que eu falei de errado? O que eu pensei de errado? Para que, não, em vez da aprovação e do orgulho, viesse uma reprovação ou viesse uma indiferença diante da minha atitude. E esse incômodo, ele vai atravessando a nossa vida, afastando de nós a segurança. Então, aquela segurança que a gente tinha constituído antes, sendo reforçado positivamente por esses pais, a gente, de alguma forma, vai sendo minada dentro de nós cada vez que existe um olhar de reprovação, cada vez que existe um olhar de indiferença. E aí, aos poucos, isso vai formando dentro de nós o que tio Adler chamou de complexo de inferioridade. Nós vamos tomando uma consciência cada vez maior de que nós somos inferiores em determinados aspectos da vida. Esse complexo, para o Adler, é um complexo estruturante. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Mas, de alguma forma, isso carrega em si uma verdade, não é? Todos nós podemos ter referência de pessoas que são melhores, que são mais interessantes, que fazem viagens melhores, que ganham mais, que são mais bonitas, que são mais inteligentes, que são... A ideia do pouco ou muito, ela é muito adotada a partir do critério de perspectiva que se adota. Então, de uma certa forma, a inferioridade ela nos atravessa e ela faz parte da nossa dinâmica. Mas a consciência dessa inferioridade, reforçada aí pelo olhar do outro, é que vai fazer nascer dentro de nós aquilo que nós chamamos de vergonha. Não existe vergonha sem testemunha. A vergonha sem testemunha é porque a tal testemunha ela já foi interiorizada. Se eu não tiver o olhar do outro, eu não vou, de alguma forma, perceber se o que eu estou fazendo está aquém do que deveria ser feito. Se aquilo que eu sou está aquém daquilo que deveria ser. Tudo isso vai se apoiar em cima de uma dialética existencial que nos atravessa. Por um lado, nós queremos nos identificar com os outros. Eu quero pertencer, eu quero me achar normal, eu quero ser aceito, não é assim? Mas, por outro lado, existe uma necessidade de diferenciação. A nossa existência ela vai se constituir aí nessa gangorra. Né? Uma hora a gente está com uma coisa para cima, outra hora a gente está com a outra coisa para cima, nos chamando o tempo todo a entender até que ponto eu devo ser igual aos outros
e até que ponto eu devo me diferenciar para me entender como um ser único. E nesse jogo, a vergonha vai participar bastante. Uma outra coisa que é muito importante aí dentro da estrutura básica do olhar do outro como influência para a vergonha, é que o olhar do outro também é o que vai me ajudar a dar significado para as coisas. O olhar do outro vai me ajudar a entender como é que as coisas se contextualizam, como é que as coisas fazem parte de uma cadeia maior. É a partir desse amparo que o olhar do outro pode me dar que eu vou conseguir ficar mais forte, mais resiliente para poder lidar com as experiências e fazer com que essas experiências elas se encaixem positivamente dentro de mim. Então, se eu tenho um reforço negativo do olhar do outro, isso vai ficar deficitário. Eu não vou conseguir estabelecer uma relação entre as coisas que me traga o apaziguamento. Esse significado, ele quando eu atribuo sentido a uma experiência, mesmo que ela seja a priori uma experiência negativa, isso vai trazer para mim uma pacificação maior dentro daquela ansiedade que eu falei há pouco. Aquela angústia que vem da incerteza do meu erro, da minha falha. Quando eu consigo atribuir um significado a isso se acalma, isso vai se apaziguando dentro de mim. Se eu não consigo estabelecer, a tendência é de que essa angústia ela cresça e ela vá se manifestando, ela vá chamando outros afetos para me ajudar a elaborar isso. E quase sempre os afetos que são evocados, eles reforçam mais a angústia do que o contrário. Quando eu espero daquelas pessoas especiais que eu disse, de que nós esperamos do outro, né? Mas não de qualquer outro, daqueles que nós estimamos, daqueles que nós consideramos, respeitamos, validamos. Quando nós esperamos que eles nos deem um bom feedback, o que nós estamos aprendendo a fazer é o reconhecimento de quem nós somos. Ele vai dizendo para nós quem nós somos, o que podemos, a nossa capacidade, os valores intrínsecos que nós vamos apresentando dentro de nós e tal. Então, assim, à medida em que eu vou entrando em contato com essas personagens dentro de mim, a vida ela vai ficando mais interessante, ela vai ficando mais estruturada, mas aí existe o outro, né? Existe esse outro que nos oferece esse reforço positivo daquilo que nós somos, mas existe um outro, que é aquele que nos chama a comparação, que também é uma coisa que faz parte da vida de todos nós. Lembra da infância, que sempre a gente foi comparado com alguém que podia mais, que fazia mais, que era... Essas comparações, elas também vão reforçar dentro de nós a consciência do que é indesejável. Sempre que eu uso um parâmetro de um melhor para poder apontar algo naquele que a priori seria pior, ele fica um pouquinho menos, ele fica um pouco menor. Ele vai cada vez mais depauperando essa confiança e isso vai se formulando como a vergonha e vai, aos poucos, vai tirando dessa criatura o desejo. Se eu for reforçando sempre esses aspectos negativos dentro de mim, daqui a pouco eu vou entrar num ritmo que é um ritmo de desistência. O meu desejo ele vai ficando minado. A minha vontade de querer mudar, a minha vontade de querer fazer com que as coisas evoluam, eu vou ficando desencorajado para isso. E aí, aos poucos, toda essa dinâmica do olhar do outro vai mostrando para nós quem nós somos e vai fazendo com que esse apontamento de quem eu sou determine os meus passos ao longo da vida.